Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no canal Dialogando Direito e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma coisa que sempre me perguntam: como é que eu faço para estudar para a prova da OAB, principalmente pensando na primeira fase? O pessoal às vezes acha isso um problema, porque de fato, né, são 80 questões, bastante questão sobre tudo, sobre todas as matérias, todas as disciplinas, e de fato é uma prova com algum nível de complexidade para quem acabou de sair da faculdade ou às vezes até ainda não saiu, né, tá? Hoje existe essa possibilidade de você prestar o exame da OAB sem você ainda ter terminado a tua faculdade. Então, de fato, é bastante coisa aí, condensando os 5 anos do curso de Direito numa prova só, é bastante conteúdo para estudar. E as pessoas volta e meia me perguntam: professor André, como é que eu faço para estudar para essa prova da OAB? Porque ela, de fato, ela tem aí algum nível de complexidade, principalmente por conta dessa quantidade gigantesca de conteúdo que o aluno tem que saber, que o aluno tem que estudar. Acho que a primeira coisa, a coisa mais importante para você saber sobre a prova da OAB é de que vai ser extremamente difícil você acertar todas as 80 questões da prova. Isso pode parecer um terrorismo quase, né? Ah, professor, você está dizendo que eu não vou acertar as 80 questões da prova? Muito provavelmente você não vai acertar. Aliás, se você acertar, deve ser feito algum Globo Repórter aí, alguma matéria especial, né? Do tipo aqueles que acertam as 80 questões, onde moram, onde vivem, o que comem, o que fazem, porque é muito difícil. Eu fui professor de curso preparatório durante muito tempo, passaram por mim diversos alunos e eu não conheço nenhuma pessoa que conseguiu acertar as 80 questões da prova objetiva da OAB. Então, por que isso acontece? Porque é muita coisa para estudar. E eu acho que isso é bem importante para você saber, porque aí você tira a tua pressão de ter que saber tudo. E ao mesmo tempo, te dá uma tranquilidade, porque isso é fundamental na hora de fazer a prova, de você saber que você vai errar algumas questões e, portanto, não tem problema se você passar por uma questão na hora da prova que você não sabe. Então isso é muito, muito importante, muito significativo. O outro aspecto bastante importante que você precisa saber para estudar para a primeira fase da OAB é que a imensíssima maioria das questões da prova, seja da matéria que for, vão cobrar legislação seca e, em alguns casos mais específicos, alguns entendimentos jurisprudenciais consolidados. Ou seja, não adianta você se preocupar muito com doutrina na hora que você estudar para a primeira fase da OAB. E por que isso acontece? Porque quando o examinador cobra legislação seca ou entendimento jurisprudencial consolidado, ele tem um porto seguro para evitar anulação de prova, anulação de questão. Por quê? Porque é o que está na lei, é o que está na jurisprudência, basta sempre fazer essa referência e o examinador fica bastante tranquilo quanto a isso. Quando o examinador se aventura, vamos dizer assim, pelas questões doutrinárias, ele aumenta a margem de erro dele. Por que ele aumenta a margem de erro dele? Porque a gente sabe, no direito, às vezes os entendimentos doutrinários são bastante controvertidos, ou podem ser controvertidos, e isso tira um pouco da, entre aspas, objetividade da prova, tá? Então, fica já essa informação, porque ela ajuda bastante você a estudar para a prova também, né? Você não tem que se preocupar muito com as questões doutrinárias. É claro que um bom arcabouço doutrinário, um bom pano de fundo doutrinário, bastante conhecimento doutrinário é importante para você entender também legislação seca, entendimento jurisprudencial consolidado, etc. Isso pode te ajudar. É óbvio isso, né? Ninguém vai negar isso, que isso é fundamental também. Por outro lado, na hora que você estiver estudando de forma específica para a prova, acho que não é o mais importante não, tá bom? E aí, em especial, vem, com base nessas duas questões, um outro ponto que eu acho que é bastante significativo, que forma aí, vamos dizer assim, 3 grandes aspectos da prova da OAB que ajudam você. E esse terceiro grande aspecto é o seguinte: o examinador trabalha normalmente com um banco gigantesco de questões de prova. E aí ele vai pensando essas questões e montando uma prova para você. É por isso
que quando você pega provas do exame da OAB, provas seguidas, você verá em cada disciplina a repetição de muitas matérias, de muitos temas cobrados na prova. É muito comum isso. Em alguns casos isso acontece também porque alguns temas são super centrais nas disciplinas. Eu gosto de dar um exemplo que nem é tanto das disciplinas que eu conheço mais. Em direito constitucional, por exemplo, é impossível hoje pensar em direito constitucional sem pensar em controle de constitucionalidade. Então é bastante comum que na prova de direito constitucional você encontre uma questão sobre controle de constitucionalidade, tá bom? Em outras provas isso acontece também. Se você pegar as últimas 5 provas da OAB, você vai ver disciplina a disciplina como as temáticas se repetem. E aqui vem, na minha modesta opinião, a grande dica para quem quer estudar para a primeira fase da OAB, que é o seguinte: pegar as últimas questões, pegar as últimas provas e resolver. Não existe, para mim, melhor forma de complementar tudo aquilo que você aprendeu na faculdade e que você já tem de conhecimento também, eventualmente do estágio ou da aprendizagem prática que você já teve, do que você fazer a complementação resolvendo as últimas provas da OAB. Isso faz com que você se acostume com os 2 aspectos importantes da prova. O primeiro deles, que a gente pode chamar de aspectos formais, é de como os conteúdos são cobrados. Você vai encontrar na prova da OAB, por exemplo, bastante questão prática, fulano, especialmente em algumas disciplinas. Fulano de tal, aconteceu isso e aquilo, o caso de acordo com a legislação, assinale a afirmativa correta. E aí você pode até se assustar se você não conhece isso no dia da prova, né? Você olha um enunciado, o enunciado é gigantesco. Porém, o enunciado é gigantesco, mas só uma das afirmativas ali é que vai resolver aquilo e, portanto, você pode até trabalhar de forma específica essa questão. Embora o enunciado seja longo, provavelmente as alternativas são mais curtinhas. Então isso vai te ajudar bastante, tá? Isso é bastante importante. Um outro aspecto que eu acho que você pode fazer, que aí é o segundo aspecto desses 2 que eu falei para vocês, é o aspecto material, é você se acostumar com a temática, ou com as temáticas que costumam aparecer na prova. Como eu disse para vocês, o examinador tem um banco de questões bastante grande, certo? E isso vai fazer com que, então, ele vá pensando essas questões e jogando na prova. Mas elas, via de regra, são sobre os mesmos temas. E você resolver as últimas questões da prova vai te fazer acostumar com esses temas. Então, quando você estiver resolvendo a prova, e aqui vem para mim o pulo do gato ou da gata, tanto faz, é você resolver as últimas provas com um vade-mecum do lado, com a legislação que contenha também enunciados de jurisprudência do seu lado. Porque aí você está resolvendo e vendo o fundamento legal jurisprudencial que resolve aquela questão. Você está reforçando o teu estudo. E se isso cair na prova, você vai lembrar. Ah, eu acabei de ver o artigo 477-A da CLT quando eu terminei de estudar minha prova, porque ele caiu numa prova recente, agora ele apareceu de novo sobre dispensas coletivas ou dispensas plurimas e a sua validade, e a sua equiparação à dispensa individual, na nova redação dada aí pela Reforma Trabalhista em 2017. Isso acabei de ver. Ah, eu já vi, eu sei que é assim. E você vai conseguir acertar a questão. Então isso te ajuda muito, tá? Então, em resumo, o que eu penso que é fundamental é resolver as últimas questões, as últimas provas, sempre com um bom inventário de legislação e jurisprudência do lado, porque vai reforçando o teu estudo. E você tem que cuidar com uma coisa que é super importante, que é justamente, especialmente, alterações recentes em legislação e jurisprudência. E quando a gente fala alterações recentes, a gente está falando de alterações que acontecem tanto na legislação quanto na jurisprudência, por óbvio, e que acontecem após a publicação, antes da publicação do edital. O que caiu, o que mudou após a publicação do edital, você não precisa se preocupar, porque não pode ser cobrado na prova. Agora, o que caiu antes, sim.
Então, se você resolver as últimas provas com um bom inventário de legislação e jurisprudência do teu lado e ficar atento às mudanças recentes em legislação e jurisprudência, certamente você está com um excelente caminho para poder ser aprovado na primeira fase da OAB. Tá bom? Depois vocês me contam se isso funcionou para vocês. Legal? Não esqueçam então de se inscrever no canal, apertar aqui o sininho, né, para receber informação de vídeo novo, curtir bastante, compartilhe com seus colegas e para a gente poder continuar dialogando direito. Valeu, galera, até o próximo vídeo.